Olá pessoal, e hoje vamos falar desse livro aqui de William Ury que me conquistou, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Bom, William Ury, vou descrever aqui um pouquinho daquilo que ele é, né? Ele é cofundador da Harvard Negotiation Project, que é um espaço de negociação, né? Um projeto de negociação. Ele é um dos maiores especialistas em negócios mais conhecidos do mundo. Ele esteve presente nas maiores negociações do mundo, mediador, né? Atuou como consultor e mediador entre grandes empresas também, guerras do Oriente Médio, na América Latina. Então, ele tem outras obras também bem interessantes, e esse livro aqui, ele é todo voltado a gente se conhecer para saber como negociar melhor. Então, uma obra maravilhosa que vamos falar um pouquinho hoje. Então, desde criança, o William Ury queria entender por que surgem os conflitos, né? Por que as pessoas entram em conflitos, que isso vai gerar grandes dificuldades no futuro. Então, para ele, toda a comunicação que a gente tem é uma via de mão dupla para chegar ao sim. Então, depende de mim e depende do outro. Mas ele disse que o maior responsável por boas negociações somos nós mesmos, porque o maior inimigo somos nós mesmos. Então, quando a gente não se observa, quando a gente não se escuta, quando a gente não coloca para se observar os nossos verdadeiros interesses e o que a gente quer com aquela negociação, a gente muitas vezes acaba sendo engolido pelo outro, né? Por aquilo que o outro quer, pelo aquilo que o outro almeja naquele conflito. Então, ele fala também que a maior parte do nosso tempo hoje, nós estamos negociando conflitos. Então, nós temos que negociar conflitos o tempo todo, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos cônjuges. Então, e a chave disso tudo, tem 3 chaves, quem fala, né? Quem escuta, o conflito em si, e a varanda, que ele chama, o lugar que a gente coloca para a gente pensar. Então, sempre quando a gente está dentro de um conflito, a gente escuta, saber ouvir, aquela escuta empática, observar, entender a negociação, entender o conflito, entender o que está por trás daquele sentimento daquele que está falando, né? Saber ouvir. E nesse meio tempo, não reagir de imediato, muitas vezes que aquela fala da pessoa puxa algum sentimento da gente. Então, ele coloca assim, coloca tuas emoções numa varanda. Dá um tempo, refresca a tua mente, ele tenta observar além daquilo que está acontecendo para você ir direto no teu interesse e direto no teu propósito, para você alcançar aquilo que você está almejando. Então o livro todo ele vai ser dividido em 6 capítulos, que coloque-se no seu lugar, né? Se observe, faça essa autoanálise, essa auto-julgamento, você se observar. O segundo é desenvolva a sua batina interior, que é culpa e responsabilidade. Assuma sua culpa e sua responsabilidade por aquelas palavras, por aquilo que você quer, por aquilo que você almeja, né? Você se colocar no lugar, né? Não se coloque como vítima, né? Reenquadre esse panorama. Eu acho que esse ponto é muito interessante, porque faz com que você possa observar outras saídas, outras análises daquilo que você está vivendo. Então, mantenha-se no presente, né? No aqui e agora, porque geralmente nosso pensamento fica no passado e no futuro, então se mantenha no presente. Depois o capítulo 5 vem falar sobre respeite os outros, né, com a inclusão e com a exclusão. E o capítulo 6, saiba dar e receber. Sair daquele ganha-perde e ir para o ganha-ganha, né? Que muitas vezes você deixando de ganhar alguma coisa, fazendo aquele acordo, fazendo aquela negociação, lá na frente você vai ver que valeu muito a pena. Então, importante assim, a gente observar como a gente fica tenso durante uma negociação e de onde vem esse sentimento. Marshall sempre fala que todo comportamento advém de uma necessidade, né? E todo comportamento violento advém de uma necessidade que não foi atingida. Então, observar por trás daquela tua necessidade, como que é a tua estratégia para você buscar essa necessidade? A tua estratégia é violenta, né? Você vai reagir de uma forma violenta, ou vai reagir com uma escuta empática, com uma observação, com uma análise. E isso é importante. Então, o oponente geralmente vai trazer uma forte pressão. Aliás, ele quer que ganhar o conflito. Então,
Existem 3 reações erradas que geralmente a gente tende a fazer, né? Que você vai revidar, de imediato você vai começar a dizer seus pontos, você torna aquele clima da reunião mais hostil, mais temerário, e na verdade você deixou de controlar o ambiente, você só tá fulcrado naquilo que você tá querendo, você sai do presente e você não consegue trazer uma proposta. Ou você cede, você é muito pressionado, você é muito compreensível, você quer evitar de imediato o conflito, você cede e muitas vezes você traz consequências e concessões que você nem deveria aceitar e você acaba cedendo para você fugir daquilo lá. Então o teu oponente ele se torna na realidade um protagonista muito fácil, né? Porque não vai prevalecer o ponto de vista de ambos e sim de um. Isso é uma reação errada nossa. E outra reação negativa é que você rompe de início. Então você tá com medo de ser atacado, você não tem argumento nenhum, você quer romper com aquela negociação e você deixa de ir além, você deixa de colocar seus sentimentos na varanda que coloca e já desiste de tudo. Então são 3 reações que a gente deve evitar, porque a gente age de forma muito rápida, a gente age sem compreender, sem observar. Então a gente subir nessa varanda é dar um tempo, a gente pensar, a gente procurar posições diferenciadas, entender as estratégias do oponente, aquilo que ele quer para conseguir ir negociando e ganhar a nossa pretensão, o nosso objetivo. Então evitando essas 3 reações já é um bom início, um bom começo para que a gente perceba e busque os nossos objetivos e alcance eles. Então, para a gente conquistar esse sim, né? Primeiro se observar, analisar, estudar o estado emocional, não só a gente com a compaixão nossa, mas o estado emocional do oponente, né? Perceber se ele está muito reativo, perceber aquilo que ele quer, qual o grau de seriedade na conversa, saber pedir desculpas, não ter medo de apresentar suas fragilidades, se conectar com o outro com muita honestidade, demonstrando com autenticidade, né? Tudo aquilo que você queira. Então, reconhecer também que muitas vezes tem coisas que a gente quer que não tá dentro do alcance. Então, a gente vai entendendo, fazendo aquele jogo para chegar a reformular uma negociação. Então, a gente precisa perceber isso e ser firme nos argumentos, estudar tudo aquilo que você quer, entender o caminho. Quando você tem um foco, você sabe traçar o caminho para chegar lá de uma forma mais rápida e sem conflitos. No final, eu acho bem interessante que a conclusão dele, ele fala sobre as 3 vitórias. Então ele começa assim com uma frase: eu acredito que o sim é a única coisa viva. Então ele vem trazer que é a vitória do todo, a vitória por nós mesmos, que sair daquele jogo de ganha e perde, né, ir pro ganha-ganha, ganhando o jogo da vida. E ele faz os agradecimentos. Então, no dia de hoje, eu indico essa obra aqui, Me Conquistou, William Ury, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo.